Bom, gente, então vamos iniciar nossa supervisão de hoje. E hoje eu trouxe um tema que eu tenho achado bastante interessante, até porque são coisas que a gente vem conversando aqui nas supervisões e, e eu gostei porque eu acho que sistematizou algumas coisas que a gente conversa nas supervisões, que é a utilização da terapia comportamental dialética no treinamento de habilidades para adolescentes. Nós não somos terapeutas DBT, mas somos terapeutas analistas do comportamento que temos uma leitura da DBT e utilizamos bastante, né, a DBT, a ACT, a FAP como estratégias para a gente lidar com os nossos pacientes. E eu queria trazer isso aqui para a gente pensar um pouquinho. Qual é a ideia principal por trás dessa questão do treinamento de habilidades com adolescentes e a terapia dialética? O entendimento, né, que os adolescentes, eles são organismos que têm algumas vulnerabilidades para desregulação emocional. Então, assim, a mudança que acontece em relação à puberdade, as mudanças em relação ao social, mudanças em relação a humor, essas coisas todas, mudanças em relação ao córtex pré-frontal, elas são mudanças que por si só já fazem com que os adolescentes sejam organismos desregulados. Como a DBT é uma terapia que é desenvolvida para desregulação emocional, por que não aplicar essa, essa terapia com adolescentes, né? Então começaram a surgir algumas pesquisas relacionadas a isso com bons resultados. Agora, só explicando um pouquinho da teoria da DBT, que eu acho importante a gente falar antes de entrar, né, nos tópicos. Porque, olha só, não vou me delongar muito não, eles falam um pouquinho sobre a questão da validação, da invalidação, de contextos de validação e invalidação, da teoria biopsicossocial, enfim. O que eu acho importante a gente pensar no primeiro momento? Que a DBT ela vai trabalhar conjuntos de habilidades que vão ajudar o paciente na regulação emocional. E esse conjunto de habilidades, normalmente ele começa com o mindfulness, que tem a função de ampliar a consciência e o controle atencional, ligado a uma tolerância ao mal-estar, que tem a função de reduzir a impulsividade e aumentar a aceitação de realidade, ligado a uma regulação emocional em si, que vai potencializar, né, as emoções positivas, a efetividade interpessoal, que tem a função de melhorar e preservar os relacionamentos e desenvolver autorrespeito, e a construção de um caminho do meio, né, que vai ensinar a validar princípios de mudança de comportamento e pensamento a partir de uma ação dialética. A gente não precisa nem ficar no 8 ou 80. A gente pode ficar no meio, né? Ensina habilidade de negociação, né? Acho que é bem interessante para um adolescente que sai da vida infantil e vai para a complexidade do mundo adulto. E daí, né, diante dessas questões relacionadas à adolescência, o que a DBT fala sobre fatores que podem atrapalhar um comportamento? Uma biologia, né, a falta de habilidade, que é algo que a gente vai construir com esses pacientes, fatores pessoais ou ambientais que vão inibir o uso daquela habilidade, né? Ou então fortalecer a desregulação, né? Por exemplo, ambientes que vão fortalecer a intensidade, aquele ambiente que o adolescente só é ouvido quando ele vai para o extremo da emoção. Então, essas coisas vão atrapalhar um comportamento regulado. Além disso, também, fatores pessoais, estou pensando aqui, um humor
mais irritadiço, que é algo que acontece bastante na adolescência. Mitos sobre as relações interpessoais e sobre como o mundo acontece, e na adolescência a gente também tem isso muito forte, porque existe aí uma inflexibilidade, né, cognitiva importante para a gente dar conta. Então, diante desse contexto todo, vamos começar pensando sobre a questão do mindfulness mesmo, né, que seria uma primeira aproximação assim do desenvolvimento dessas habilidades. Então, por que o mindfulness é algo importante, é uma habilidade importante de ser desenvolvida? Porque quando eu tenho atenção e foco, né, eu consigo entender melhor a confusão que passa dentro de mim e que passa no mundo, né? Eu consigo observar melhor as coisas que estão acontecendo, sair um pouco da minha cabeça e sair das interpretações, e aí eu consigo lidar melhor com a minha impulsividade, lidar melhor com a minha reatividade, com os pensamentos que me invadem. Então, acho que são muitas vantagens em relação ao mindfulness. E aí, eu posso usar as habilidades de mindfulness, por exemplo, com aqueles pacientes que têm muita dificuldade em perceber pensamentos, sentimentos, necessidades momentâneas, o que ele precisa naquele momento. Por quê? Porque isso leva à impulsividade, reatividade, e a pessoa acaba respondendo sem levar em conta seus gatilhos. Gente, e quando a gente responde sem levar em conta os nossos gatilhos, a gente fica muito perdido sobre essa resposta, né? Até porque é uma sensação de falta de controle. Eu não sei de onde veio, não sei quando vai embora, não sei. Mas quando eu entendo meu gatilho, eu entendo que o que me deixa triste, por exemplo, é aquilo, eu entendo também que quando aquilo vai embora, eu fico diferente. Às vezes aquilo não vai embora, mas eu posso praticar uma aceitação daquela dor. Então, é muito importante para o autoconhecimento a gente ter o foco nas nossas vulnerabilidades, gatilhos e percepções, emoções e ambiente, né? Além disso, na adolescência a gente tem muita dificuldade de se manter focada no presente. Muitas vezes adultos têm essa dificuldade também, vamos combinar? Ainda mais, acho que hoje, no mundo que a gente vive, assim, a gente vive num mundo muito acelerado, um mundo ansioso, sempre lá na frente, né? Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de experimentar o presente e principalmente os dados de realidade. Então, eu saio interpretando o mundo a partir da minha história, a partir de algo traumático que eu vivi, a partir de medos que eu tenho, e acabo ficando um pouco sensível ao que acontece ao meu redor. Dá um exemplo aqui que eu acho muito bom. Às vezes a gente recebe alguns adolescentes com pensamentos muito cristalizados sobre a sociedade, né? Eu vou dar aqui um exemplo sobre questões relacionadas à festa, assim, adolescentes que não gostam de festa, bebedeira, festas e tal. Apesar disso ser uma prática muito adolescente, inclusive, né? E aí esses adolescentes, eles destoam e para fortalecer essa ideia, eles precisam fortalecer essa crença e essa regra cada vez mais, né? Eles precisam ser essas pessoas que fazem tudo certinho, não saem na festa, não fazem, enfim. E aí a gente vai trabalhando uma flexibilização disso e tal, e muitas vezes, ou num primeiro momento do comportamento, né? Vamos supor aqui que eles se propõem aí na festa. É ainda uma proposta muito baseada do tipo, eu tô aqui, mas eu não gosto. Né? Então eu reclamo, se eu fui com a família, eu reclamo que tô aqui com a minha família, eu não consigo pensar se nessa festa tem comida que eu gosto, tem uma música que eu gosto, tem pessoas da minha idade que eu posso conversar, eu só fico focada ali, que eu odeio festa, que eu não sei para que eu tô aqui, né? E aí eu acabo não experimentando os dados da realidade. Aquela festa poderia ter sido legal. E eu estou da história dos meus valores porque eu não consigo nem falar o que eu gosto e o que eu não gosto nessa festa. Por exemplo, se a festa foi de dia, eu às vezes posso falar, nossa, eu não gosto de festa só se for de dia que eu gosto, né? Não gosto de ficar madrugadas acordado, por exemplo.
coisas desse tipo. Então, é importante da gente focar, né, esses adolescentes no presente por conta disso. E isso tem tudo a ver com, já me adiantei aqui, mas saber quais os objetivos e valores, né? Por quê? Porque o valor, e de novo a gente está falando isso, mais uma supervisão, ele vai dar o norte para a minha vida, para onde eu estou indo. O objetivo ele é diferente do valor. O objetivo é como se fosse a metodologia para eu atingir meu valor. Mas se minha vida é só baseada em objetivo, provavelmente é uma vida mais restrita. Por exemplo, se eu tenho como valor minha saúde e eu chego lá à conclusão que para eu viver esse valor saúde, eu preciso de estabelecer um objetivo de fazer uma dieta. Essa dieta ela precisa ter um tempo no espaço, um tempo determinado nesse espaço. Eu preciso entender até onde eu preciso chegar e quando eu chegar lá, talvez eu vá ter que fazer outros objetivos para continuar atingindo o meu valor saúde, né? Mas o que acontece? Toda vez que eu tenho um objetivo e ele me restringe no tempo, então assim, eu vou fazer uma dieta, eu não posso comer algumas coisas, eu vou estar privada e tal. Isso precisa ser temporalmente curto. Não dá para fazer isso o resto da vida, porque senão eu vou sentir que eu nunca consigo atingir o meu objetivo, né? Porque o objetivo é para ter um tempo determinado. Mas o valor ele é diferente. O valor é aquilo que eu vivo na minha vida como algo que sempre vai estar lá. Então, assim, meu valor saúde, eu posso fazer várias coisas diferentes, então minha dieta, posso ir na academia, e tudo isso vai estar cuidando do meu valor saúde de uma forma muito mais ampla do que o objetivo. E o valor, ele também não tem um lugar para eu atingir. Eu sempre vou estar visitando o meu valor e achando que aquilo é bem legal, é um norte para minha vida, é aquilo que eu gosto de fazer. Então, gente, o mindfulness, ele vai fazer com que o nosso paciente, ele esteja consciente, né, do seu momento presente, focando nos pensamentos, sentimentos e sensações físicas. E sem julgamento para mudar esses pensamentos, esses sentimentos e essas sensações físicas. Eu costumo usar um exemplo, todo mundo que é meu paciente já ouviu esse exemplo em algum momento. Eu falo bem assim, aqui no consultório eu tenho uma coisa que eu acho elegante e peço para a pessoa falar o que é. Quando eu falo isso, ela vai chutar. Eu falo bem assim, eu tenho uma coisa que eu acho moderna. Ela vai continuar chutando. E eu chego para ela e falo, agora eu vou te ajudar. Eu tenho uma coisa que serve para sentar, tem 4 pés de madeira, eles são envoltos por uma haste de metal e é azul. E aí, prontamente, eles acertam que é uma cadeira. E por que isso acontece, né? Porque quando a gente está falando numa vida baseada em julgamentos, os julgamentos eles são importantes. Eu preciso julgar alguma coisa venenosa para não tomar veneno. O julgamento ele é importante. Mas quando eu baseio a minha vida em julgamentos, assim, eu desconecto da realidade e começo a interpretar as questões, né? Essas questões elas são muito baseadas nas minhas histórias de vida, na minha história de vida. E essa história de vida ela não é nem tão longe assim, né? Se eu passei o dia todo sentado nessa cadeira, eu vou falar que essa cadeira é desconfortável. Se eu fiquei o dia todo em pé, quando eu encontro essa cadeira é maravilhosa, né? Fazer com que o pensamento ele assuma só um caráter de pensamento, por exemplo, o pensamento, o céu é azul, quando eu olho para o céu, ele é um caráter de pensamento que está descrevendo uma realidade. Agora, o pensamento, eu não vou conseguir tirar nota na prova, ele pode ser uma descrição com dados de realidade, eu não estudei, eu não prestei atenção na aula, eu faltei muito, não sou boa nessa matéria, ou ele pode ser um medo, né? E aí eu começo a antecipar esse futuro com base em algo que ainda nem aconteceu. Então eu vou me desconectando desse presente. E aí isso não vira somente um pensamento, ele vira uma preocupação, uma ansiedade, e isso vai virando algo muito maior. Eu até brinco com alguns pacientes que assim,
Às vezes a cabeça é tão fértil que se a gente colocar uma sementinha, floreia tudo, né? Então a gente não pode se apegar aos pensamentos e chamar eles para tomar chá, né? Eu tive um pensamento, ok, isso é uma informação. E aí eu preciso verificar na minha realidade se isso faz sentido ou não, né? E não na minha história, na minha realidade atual. E o que fazer em relação ao mindfulness? Eles colocam 3 pontos que eu acho bem importantes e depois a gente vai pensar em exercícios relacionados a esses 3 pontos. Primeiro, observar. Segundo, descrever. De novo, descrever, né? Semana passada na supervisão a gente falava sobre a descrição que favorece um conceito do self. E terceiro, participar. Quando a gente está falando de observar, o que eu preciso observar? Experiência, ambiente, pensamentos e sentimentos. E ao observar, eu descrevo isso que está acontecendo, né? A descrição, gente, ela amplia muito o nosso senso de eu. Conseguir falar eu gosto de azul e não gosto de amarelo é algo muito importante para o senso de eu, né? E aí, ao mesmo tempo, conseguir falar que diante de uma prova de matemática eu me sinto ansioso é uma descrição muito importante para um adolescente, por exemplo. E tira ele do entendimento interpretativo de que eu sou burro para fazer prova de matemática, por exemplo, né? Então, eu sempre preciso trazer esse meu paciente para a descrição e tentar tirá-lo dessa interpretação que não tem efetividade, né? E, ao mesmo tempo, fazer com que ele consiga participar do momento presente. E como que seria essa participação? Eu experimento o momento presente sem o julgamento. Então, eu me propus aí na festa, como a gente tinha dado o exemplo aqui anteriormente, eu vou nessa festa e ao invés de eu falar, eu não vou participar, sei lá, da dança porque eu não gosto da música, não, eu participo e penso, eu estive sorrindo mais quando eu estava lá no grupo de amigos, a comida é uma comida que me agrada, né? Então, fazer com que ele participe desse momento sem tentar escapar das emoções intensas. É lógico, gente, que às vezes tem adultos que não conseguem descrever coisas, então isso é um comportamento complexo, mas é algo que a gente precisa entender sim dentro do atendimento do adolescente, porque é isso, ele está passando por um mundo onde a negociação, a descrição, elas são muito bem vistas e favorecem muito as relações, né? E esse participar, ele precisa ser a partir do estar e não da avaliação de si. Será como que as pessoas estão me vendo? Eu sou burro, eu não sirvo para isso. E da avaliação dos outros, né? Eu não vou ouvir fulano porque eu não valorizo fulano, enfim. Vamos pensar em algumas atividades assim que a gente poderia propor para esse adolescente no individual ou no grupo, para que ele possa entrar em contato com essa atenção plena, com essa observação do outro, com estar com o outro sem julgamentos, né? Tem uma atividade que eu gosto muito, que é a prática guiada. Normalmente, com adultos, é bem interessante para os adultos perceberem o quanto que você está lá fazendo uma prática com eles para prestarem atenção no corpo e aí começa algumas invasões de pensamento, né? E o quanto que isso é comum na nossa vida e quanto a gente precisa, em alguns momentos, gentilmente, né, sair desse automático dos pensamentos que vão entrando para estar ali realmente pensando como que eu sou afetada por esse meio. Exercício de descrição de som, colocar uma música para eles descreverem, uma foto. A música, muitas vezes, pode ser uma música um pouco mais antiga, né, que eles não gostem tanto, ou então uma que eles gostem muito, para
para eles conseguirem descrever, não gosto ou não gosto, mas descrever aquele som, né? Descrever comida, então a gente pode levar um doce, eles podem. A gente pode trocar esse doce com eles, cada um escolhe um doce, eles têm que descrever o doce que eu escolheria e eu descrever o doce que eles escolheriam. São atividades interessantes. Bom, enfim, falei aqui de uma forma mais geral. Se vocês tiverem aí alguma ideia,